Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela caridade de estarem aqui presentes na noite de hoje. Saírem deixando os seus preparativos de Thanksgiving de lado, assim, esquecendo um pouquinho do peru, para virem aqui com a gente hoje. Apesar que a gente vai falar bastante a respeito do peru na noite de hoje. Na verdade, quando a gente chega nesse país, nós vamos iniciar essa semana, talvez, a comemoração do feriado mais importante na cultura e na história desse país. E nós, como imigrantes, muitas vezes não entendemos a razão, o porquê, o que é que nós estamos comemorando, nem como se faz essa comemoração, como é que a gente recebe as pessoas em casa, o que a gente cozinha, o que a gente oferece, o que a gente pode trazer para as pessoas. Então nós vamos trazer um pouquinho da história do Thanksgiving, é só para a gente se situar e saber o que nós estamos comemorando. E aí eu vou trazer algumas dicas de como é que nós podemos receber e preparar os alimentos para que a gente possa festejar de acordo com a cultura e com a tradição americana. Antes de nós iniciarmos, eu precisava que talvez alguém que tenha curso em Harvard possa vir. Ah, não, pronto, já deu. Antes de nós iniciarmos, eu queria só trazer essa frase. Cuidado, que ninguém pague o mal com o mal. Procurai sempre o bem entre vós e para todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Por tudo dai graças, pois é isso que Deus quer de vós como cristãos. E essa passagem está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos de 15 a 18. Por que essa frase é a que nós estamos usando para abrir a nossa palestra, o nosso estudo hoje? Porque o que nós estamos vendo, o que nós vamos comemorar essa semana, é o feriado de Thanksgiving, é o feriado de ação de graças. No que dar graças? Como dar graças? Antes da gente preparar as receitas e preparar a festa que nós vamos preparar, nós também temos que entender as razões pelas quais nós estamos sentando e comemorando, reconhecendo as bênçãos que nós recebemos. Falando nisso, vamos um pouquinho da história desse feriado. O que acontece, como é que ele surgiu, como é que ele apareceu, como é que ele teve a sua apresentação na história dos Estados Unidos. Na verdade, essa história não é nova, ela só muda um pouco as caras, as figuras, os nomes, os locais, mas o que inicia tudo isso é sempre da mesma forma. Os puritanos protestantes, que no século XVII, no começo dos anos 1600, já eram uma variação da igreja presbiteriana, que era uma dissidência da igreja anglicana. Então vamos lá. Os puritanos protestantes eram uma variação da igreja presbiteriana, que já era uma dissidência da igreja anglicana. E eles sofriam tremendas perseguições nessa época. Eles não conseguiam expressar a sua fé, a sua religiosidade na pureza em que eles gostariam. Então, nós não podemos esquecer que naquele tempo, no início do século XVII, 1610 mais ou menos, a igreja e o Estado se confundiam como os agentes dominantes do poder. O poder estava com a igreja tinha o poder, o Estado e a igreja se confundiam. Então existia uma perseguição muito grande e uma exigência praticamente de você seguir a religião oficial do Estado na época. Aqueles que não seguiam, que se rebelavam, eram perseguidos e muitas vezes até mortos ou torturados e assim por diante. Para poderem exercer com liberdade os seus cultos e crenças, esses puritanos protestantes, partem para outras terras, como a Suíça, os Países Baixos, principalmente a Holanda, a África do Sul, a Escócia e a Nova Inglaterra, que é aquilo que nós conhecemos hoje como a área que vai de Maine, Vermont, New Hampshire, Rhode Island e Massachusetts. Isso é conhecido como New England, aqui nos Estados Unidos. E é para onde esses puritanos, é para onde essas pessoas vieram num primeiro momento, fugindo da perseguição e fugindo e procurando uma nova terra, uma nova oportunidade
para que eles pudessem exercer a sua fé, exercerem a sua religião de uma maneira livre. Isso é, inclusive, uma das coisas fundamentais na história desse país, que é a defesa à liberdade. Por quê? Porque aqui esses protestantes, esses peregrinos que vieram, puderam exercer com liberdade a sua fé e aos seus valores. Por isso que esse país luta tanto e preserva tanto os aspectos da liberdade, seja ela qual for, religiosa, de expressão e assim por diante. Para a gente mudar aqui, como é que é? Talvez eu tenha que voltar para Harvard. Não, muito bem. Então, no ano de 1620, em setembro de 1620, o Mayflower, que isso aqui é uma réplica, que está inclusive exposta na Baía de Plymouth, em Massachusetts, que foi aonde eles chegaram. O navio original, quando veio para os Estados Unidos, ele regressou para a Inglaterra e acabou sendo perdido. A história e os historiadores dizem que o Mayflower foi desmontado e foi vendido por partes depois de alguns anos que ele fez essa viagem inaugural. Mas em setembro de 1620, o Mayflower, que é este navio, essa aqui é uma réplica, deixou a Inglaterra com 102 passageiros a bordo. Esses passageiros, que hoje são conhecidos como os primeiros peregrinos, tinham como destino o Novo Mundo, os Estados Unidos, que aqui eles esperavam praticar com liberdade a sua fé e as suas crenças, sem as perseguições que eles sofriam no Reino Unido. A viagem pelo Atlântico durou mais de 3 meses, inclusive um detalhe técnico. A previsão de saída deste navio era em junho, durante o verão. Porque, obviamente, os ingleses já estavam chegando nos Estados Unidos, sabiam das dificuldades da travessia do Atlântico, tinham conhecimento do inverno rigoroso que já existia por aqui, então a previsão deles de saída era em junho. Eles viriam em 2 navios. O segundo navio, que não acompanhou o Mayflower, ele atrasou a saída porque foram descobertos diversos problemas técnicos e ele estava indo sempre para reparo, sempre para reparo, sempre para reparo, quando eles tomaram a decisão em setembro, dizendo: ou a gente vai agora ou a gente não vai mais. Mas a viagem inicialmente era prevista para junho, porque eles sabiam das dificuldades que eles iam enfrentar. Então a viagem pelo Atlântico durou mais de 3 meses e os peregrinos chegaram ao seu destino final no meio de um inverno muito rigoroso. Imagina que uma travessia como essa dura 10 semanas. Se eles saíram em setembro, eles chegaram aqui no final de dezembro, começo de janeiro. Alguém aqui já esteve em Massachusetts em janeiro? Eu não recomendo. É frio pra caramba. Não, se fosse só a neve, estava bom. A neve a gente tira de letra. O problema é o frio mesmo, que você praticamente não consegue nem respirar do lado de fora de casa. Então, quando eles chegaram no meio do inverno, inclusive com a dificuldade, com o mar um pouco congelado, eles decidiram se manter no navio até que eles pudessem ter condições de entrar. Porque imagina você chegar num lugar que você conhece, no meio do inverno, para que você possa procurar abrigo e assim por diante. O navio, pelo menos, oferecia algum tipo de abrigo e de proteção contra o elemento do tempo naquele momento. Então, quando eles chegaram, no começo de dezembro, no começo de janeiro, eles ficaram até o final do inverno, mais ou menos até o final de fevereiro, até o final de março ou o começo de abril. E ali eles ficaram, aqueles 102 passageiros, mais os 30 tripulantes, mas imagina numa condição como aquela, com o frio, com a falta de recursos, as doenças contagiosas, o próprio frio que trazia as doenças e você não tinha os recursos, metade da tripulação e da população que veio acabou perecendo durante essa estadia. Durante aquele inverno, metade da tripulação e da população foram perdida devido às doenças contagiosas e ao inverno absolutamente rigoroso que eles tiveram. Em abril de 1621, então os peregrinos começam a chegar, eles fazem o seu desembarque. Esse quadro é chamado The Pilgrim's Arrival. Isso aqui também, eles chegaram na Baía de Plymouth, em Massachusetts. Inclusive existe uma pedra onde supostamente foi a pedra em que eles pisaram para que eles pudessem chegar em terra. Quer dizer, tem toda uma história, tem todo um movimento turístico histórico em função desse acontecimento muito grande, porque aqui
é muito do começo da história desse país. Então, os peregrinos sobreviventes finalmente se mudaram para a terra firme e lá receberam a visita surpreendente de um índio de nome Esquanto. Esse índio falava inglês fluente, pois ele havia sido sequestrado por um capitão anteriormente, vendido como escravo na Inglaterra e depois acabou fugindo e voltou para os Estados Unidos. Em tudo dai graças. Esse índio teve um papel fundamental na adaptação desses primeiros peregrinos que aqui chegaram. Ele foi sequestrado, ele foi vendido como escravo, ele foi para a Inglaterra, ele aprendeu o inglês, ele aprendeu a cultura e os costumes daquele povo, para que ele pudesse regressar, receber aquele povo aqui e oferecer do seu conhecimento e dessa facilidade para que ele pudesse facilitar a instalação daquelas pessoas aqui. Obviamente que para uma alma, um espírito, promover esse tipo de tarefa não é para qualquer um. Obviamente que esse espírito que habitava o corpo desse índio era preparado para aquilo. Mas ele teria que passar pelo sofrimento do sequestro e do cativeiro, do trabalho como escravo, para que pudesse aprender a língua e os costumes daquele país. Em tudo dai graças. Porque nós não sabemos o que as dificuldades vão trazer de aprendizado para nós. Se ele tivesse se rebelado, se ele tivesse se matado, se ele tivesse se jogado do barco, ele talvez não tivesse proporcionado àqueles peregrinos a assistência e o aconchego que eles tiveram quando receberam. Então, as nossas dificuldades muitas vezes são elementos de aprendizados que nos são trazidos para que nós possamos cumprir uma tarefa muito maior mais adiante, que às vezes a gente não tem nem ideia de que elas estarão nos esperando. Em tudo dai graças. Esse índio, então, ajudou na recepção e ele trouxe a salvação a esse grupo de peregrinos. Ainda muito fracos, muito enfraquecidos devido ao inverno, devido às doenças que eles passaram. E ele, Esquanto, os ensinou a cultivar os frutos que cresciam na América, ensinou a como pescar, a como encontrar caças e alimentos na floresta. Ele também ajudou os colonos a criarem uma aliança com uma tribo local, da onde foram tirando os recursos, da onde foram estabelecendo as relações de amizade, as relações comerciais e assim por diante. Essa aliança com essas tribos durou por mais de 50 anos e foi uma das poucas convivências harmoniosas entre os brancos e os índios nessa terra. Depois de todo esse aprendizado, depois de todo esse trabalho, depois de toda essa conquista, digamos assim, dos peregrinos, que foram ensinados a fazerem a sua plantação, a sua cultura, no outono de 1621, os peregrinos colheram com sucesso a sua primeira safra de milho, feijão e abóbora. Os colonos organizaram uma grande festa em novembro daquele ano para celebrar o ótimo resultado que tiveram na plantação. Essa celebração, hoje conhecida como o primeiro Thanksgiving, representa o agradecimento a Deus por tê-los guiado durante aquele ano e marcava a apreciação que os peregrinos tinham pela ajuda recebida, oferecida pelos índios. A festa durou 3 dias e foi celebrada pelos colonos e também pelos nativos, que foram, obviamente, a maioria no evento. Esse banquete histórico foi preparado com tradicionais temperos indígenas e ofereceu peixes, frutas, milho, feijão e muito mais. Como curiosidade, até hoje não se sabe se o peru já estava presente nesse primeiro Thanksgiving. Ainda existem controvérsias e pesquisas que vão colocando a gente atrás disso. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que esta primeira ação de graças, esta primeira celebração de ação de graças, foi um reconhecimento desses peregrinos ao amparo de Deus pelas dificuldades que eles tiveram e pelo amparo que os índios ofereceram a eles. O que eles exerceram aqui, nessa atitude? A gratidão. E o que é a gratidão, conforme a gente pode encontrar no livro A Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles? A gratidão, ela é uma experiência
moral e não cerebral. Ela é um sentimento do self e não do ego, porquanto o primeiro é de origem divina e o segundo de origem humana. Eu não vou entrar nos detalhes, porque isso daria outra palestra e outro estudo. O que é o self, o que é o ego. Joana de Ângeles define claramente em toda a sua obra que o self é o espírito imortal, a alma encarnada. É a nossa essência mais divina. Por isso que ela diz que a gratidão é uma experiência moral, porque ela é um sentimento do self. O ego somos nós, a matéria, a carne, o corpo, o instinto, que nos preserva e que nos limita muitas vezes na absorção dos valores morais e na colocação em prática desses valores. Daí essa luta constante do espírito imortal, que tem os valores e a centelha divina dentro de nós, com o homem encarnado que encontra na Terra os valores frontalmente contrários aos valores cristãos. Então, essa experiência de gratidão é uma experiência moral. É quando nós reconhecemos que Deus é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar, que Ele está presente em todas as situações e que nós nos colocamos à mão dEle ou nas mãos dEle. Então, o que esses peregrinos fizeram foi exatamente agradecerem, exercerem essa gratidão e esse reconhecimento por tudo aquilo que eles receberam. Num momento oportuno, talvez a gente volte aqui para falar mais a respeito do self e do ego, desse conflito diário que a gente encontra na nossa existência, mas no momento agora, o que nós estamos que ver é como celebrar o Thanksgiving. Muito bem, agora nós entendemos um pouquinho da história. Nós entendemos como é que começaram essas celebrações, quais eram os alimentos que estavam aqui envolvidos nessa história e tudo mais. Muito bem. Como é que nós, imigrantes, que não temos a cultura, não fomos criados nesse conceito, muitas vezes não sabemos nem fazer um green beans casserole, como é que a gente pode receber os nossos amigos, vizinhos, parentes, para que a gente possa preparar uma celebração de Thanksgiving absolutamente condizente com os valores? Muito bem, eu tive acesso a um dos segredos mais bem guardados da história. Eu tive acesso, digamos assim, aos segredos mais ocultos e profundos da minha mulher, que é o livro de receitas dela. Porque não pense que eu consegui entrar na cabeça dela, porque nem Deus conseguiu isso. Deus, a gente vai lá no Velho Testamento, Deus criou Adão, depois do Adão tirou uma costela, criou a mulher, e não se fala mais nisso, a gente não vê mais nenhuma explicação. Tá para nascer o homem que vai conseguir penetrar nos segredos mais profundos da cabeça da mulher. A única coisa que eu consegui ter acesso foi ao livro de receitas da minha mulher. E nesses livros de receitas, a gente vai extrair algumas ideias e algumas coisas do que servir durante o Thanksgiving. O que nós precisamos para essa celebração? Tem uma série de coisas que nós precisamos. E uma das coisas que a minha mulher, inclusive, diz é que festa sem convidado não é festa. Uma festa pode faltar comida, pode faltar bebida, pode faltar cadeira, pode faltar decoração, mas não podem faltar os convidados. Os convidados, digamos assim, é a parte mais importante da nossa celebração. São aqueles com os quais nós queremos compartilhar o nosso sentimento de gratidão. Definido, quando a gente tem os convidados, nós precisamos definir o cardápio, escolher e recolher os ingredientes, preparar as receitas, servir os pratos e preparar o novo plantio. Nós não podemos esquecer que esse primeiro Thanksgiving foi uma celebração de uma colheita, de um trabalho, de alguma coisa que foi iniciada um ano antes. E que se nós queremos ter boas colheitas na nossa vida, na nossa existência, nós precisamos iniciar o trabalho de preparação do terreno interno da nossa alma agora. Se nós queremos recolher resultados profícuos e uma boa colheita quando nós regressarmos à pátria espiritual, nós precisamos fazer o nosso plantio desses valores desde já. E não esperarmos regressar à vida espiritual para conquistarmos esses valores. Esse é um trabalho que nós temos que fazer em todos os momentos, em todos os instantes. Muito bem, dito isso, vamos começar com os convidados. A lista de convidados. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar,
e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça de o adversário te entregar ao juiz e ao juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Quem são os nossos convidados? Todos nós fazemos parte da mesma família espiritual. Todos nós somos irmãos, se não de sangue, em espírito. Todos nós temos a mesma centelha divina da criação de Deus dentro de nós. Todos nós partilhamos dos mesmos valores, dos mesmos interesses e principalmente do mesmo destino. Todos nós estamos fadados ao progresso e à perfeição. Quem são os nossos irmãos? Quem são os nossos convidados? Todos aqueles que nos cercam, todos aqueles que estão nessa jornada junto com a gente. Se nessa jornada nós temos alguns desafetos, ou temos alguém que nos machucou, ou temos alguém que nós temos alguma coisa contra, essa é a oportunidade de nós deixarmos a nossa oferta ao altar e ir em direção ao irmão que tem alguma coisa contra nós ou nós contra eles, e praticarmos o perdão em primeiro lugar. Lembre-se de quaisquer conflitos não resolvidos. Não os deixe ferver como um molho cozido demais. Aquilo que depois fica até grosso, passado, que você não consegue mais provar. Tratemos dessas revoltas e desses problemas que nos afligem agora, enquanto nós estamos ainda a caminho. Procuremos a reconciliação estendendo a mão e fazendo as pazes. É como pré-aquecer o forno do nosso coração para o plantio futuro que nós precisaremos. Receber todos de braços abertos. Essa é a única receita para uma relação, para uma reunião celestial. Porque se nós recebermos todos de braços abertos, mesmo com aqueles que nós temos divergências de valores, de pensamentos, de atitudes, de conceitos, do que quer que seja, nós estamos alimentando dentro de nós a centelha divina da fraternidade, que é um dos ingredientes que nós vamos precisar ter no futuro para que nós possamos continuar o nosso crescimento espiritual. Bom, já temos a lista de convidados. Vamos agora, então, definir o cardápio. Como deve ser esse cardápio? Esse cardápio deve ser leve, sem exageros. Porque quem aqui consegue imaginar o Cristo com 2 coxas de peru e 3 pratos de sobremesa na frente? Tem que ser alguma coisa leve, alguma coisa que seja fácil, que seja frugal até. Nós temos que fazer as coisas que sejam fáceis da nossa digestão e que facilitem o entendimento e a conversa na mesa. Porque o ponto principal da celebração não é a comida. O ponto principal da celebração é a oportunidade de nos sentarmos juntos em irmãos e entre irmãos para que possamos reconhecer as bênçãos recebidas e agradecermos juntos ao Pai que nos criou tudo aquilo que nós recebemos. De bênçãos e benesses e de desafios e complicações que nos levarão ao crescimento também. Então, nesse livro de receitas que eu consegui pegar da Eliane, eu consegui pegar essas 4 receitas aqui que eu tive que copiar correndo, porque imagina, né? Tem que tirar da gaveta dela, pegar correndo, aproveitando que ela não estava. Eu copiei correndinho essas coisas. Eu consegui pegar 4 receitas básicas. A primeira é o green beans do perdão, o arroz e cranberry da benevolência, o peito de peru com gravy de tolerância, e a apple pie com cobertura de caridade. Isso aqui, inclusive, diz a receita que ela tem 0 caloria. Fantástico. Essa foi a melhor parte que eu gostei. Estava até anotado assim em vermelho. 0 caloria. Excelente. Temos o menu definido, a gente já sabe o que nós precisamos comprar. Como é que nós vamos escolher esses ingredientes? Que é uma lista de conquistas espirituais que nós precisamos. Quais são os ingredientes principais para que nós possamos fazer um banquete em que o principal convidado, aquele que vai sentar no lugar de honra, é o Cristo?
Então, para que nós possamos ter esses ingredientes principais, nós precisamos de amor, de carinho e afeto, de perdão, de tolerância e de paciência, de entendimento, de caridade e solidariedade, de fé, de estudo. O estudo também faz parte dessa conquista espiritual, porque o estudo vai nos fortalecer, além de nos trazer o conhecimento, nos fortalece as razões pelas quais nós devemos abrir mão dos nossos valores em prol de um entendimento de alguma coisa que seja maior até do que nós mesmos. O estudo nos fortalece, como a gente já escutou muitas vezes dentro do Espiritismo, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Se nós queremos atravessar esta porta, nós temos que entender as razões pelas quais, através de Kardec, nós entendemos o Espiritismo como a ferramenta e o instrumento para nós entendermos as leis de Jesus. Então, feito essas primeiras, recolhendo esses ingredientes, tendo essas conquistas, o amor, por exemplo, é o tempero essencial. Polvilhamos esse e dele que esteja presente em tudo aquilo que a gente faça. A humildade é o ingrediente secreto que faz tudo crescer. Quando nós, digamos assim, somos mais humildes, aqueles que estão à nossa volta crescem. Quando nós somos muito arrogantes ou nós somos muito expansivos, nós afetamos ou até nós ofuscamos aqueles que estão ao nosso lado. E a fé é o agente de ligação que mantém tudo isso junto. Então, nós já temos os ingredientes, já temos os pratos, já temos os convidados. Vamos passar agora à preparação das receitas propriamente dito. E aqui é que está o pulo do gato. Por questões de direitos autorais e preservação da minha própria vida, porque eu não poderia estar compartilhando isso aqui com todos assim por escrito, eu só vou dizer as receitas, vocês anotem, gravem aquilo que vocês puderem, mas eu não posso estar mostrando essas receitas aqui para todo mundo. Então, o primeiro prato que nós vamos preparar, que está sempre na abertura, digamos assim, é o primeiro que é servido numa celebração de Thanksgiving, são o green beans do perdão. E como é que nós preparamos isso? Junte aqueles green beans bem sujos, cheio de pedras e de defeitos. Aqueles que dão muito trabalho para limpar. Lave-os com carinho e com humildade e ore por eles. Ponha em água morna, que é para não machucá-los, e tempere só com um azeite suave, que é para eles ficarem bem macios. Esqueça todas as ofensas e sirva em porções bem generosas, sem olhar a quem. Perdão. Esqueça todas as ofensas, não importando de onde elas tenham vindo. O peito de peru com gravy de tolerância. Asse o peru por 15 horas, que é para testar bem a paciência. Aquele que você vai no forno assim umas 7, 8 vezes, enfia o garfo, não está pronto, e volta, e aumenta o forno, e põe mais brine, e tira, e põe, e vira de ponta cabeça, e põe no outro forno, e nada daquele peru fica pronto. É exatamente por isso, que é para testar a paciência. Então, asse o peru por 15 horas, que é para testar bem a paciência. Junte a fé e a sabedoria, proveniente do estudo, e misture tudo. Aceite todas as dificuldades do tempo que demora para assar, da sujeira que deixa no forno, do trabalho que vai dar para depois limpar tudo, e sirva com muito amor. É o prato principal a ser servido com todos aqueles que nos cercam. Aceite todas as dificuldades do tempo que demora para que nós nos preparemos. Porque o tempo de assadura, o tempo de assar do peru é o tempo que demora para ele ficar pronto. Então, tenhamos paciência com o tempo que nós também levaremos para que a gente possa se preparar a voos mais altos ou a conquistas espirituais maiores. Tenhamos paciência também e aceitamos a sujeira que deixa ao nosso derredor. Porque quando a gente começa um processo de transformação, a gente vai começando a tirar coisas de dentro de nós que a gente nem quer ver mais.
que dá a impressão de serem coisas sujas que nós tínhamos, de valores, de sentimentos, que nós não nos servem mais, não nos cabem mais. E o trabalho que dá para a gente poder se reerguer, limpar tudo e continuar. Esse é o segredo da tolerância. Ter a paciência com o trabalho, se livrar e tirar as coisas que não nos servem mais e nos reerguermos para que nós possamos seguir adiante na caminhada espiritual. Depois do peito de peru, arroz e cranberry da benevolência. Pegue 5 xícaras de arroz de baixa qualidade e escolha e separe grão por grão, deixando de lado todas as impurezas. Não preste atenção à sujeira, pedras e pequenos detritos que vêm juntos, e olhe apenas os grãos limpos do arroz. Aí está o tempero principal da benevolência. Junte o cranberry e sirva com todo o seu carinho, sem esperar nenhum elogio em retorno, retribuindo o mal com o bem. Quando nós estamos numa relação com quem quer que seja, a nossa primeira tendência é olhar as pedras do arroz. Quando a gente abre um saco de arroz na mesa, a primeira coisa que nós vamos olhar são as pedras, e nós procuramos tirar as pedras. As coisas que não nos prestam, as coisas que são ruins naquele negócio. E nós simplesmente guardamos, na nossa relação com as pessoas, nós guardamos as pedras, esquecendo da pureza daquele grão que aquela entidade, que aquela pessoa tem. E nós nos focamos nos problemas, nas coisas ruins, e nós nos esquecemos do sabor, do alimento, do prazer que aquelas coisas boas nos trazem. E nós nos focamos apenas nas coisas ruins. Isso é a benevolência. É nós esquecermos todo e qualquer defeito que alguém possa ter e nos focarmos única e exclusivamente nas qualidades. Porque não tenhamos dúvida, todos nós temos as nossas encrencas, dificuldades, problemas, perrengues, dores de cabeça, desafetos, idiosincrasias, manias, o que vocês queiram chamar. Todos nós temos. Uns mais, outros menos. Mas todos nós também temos muito mais qualidades do que defeitos. E nós temos que aprender a olharmos uns aos outros nas qualidades, nas coisas que agregam, nas coisas que engrandecem, nas coisas que fazem o ambiente estar melhor, mais sofisticado, mais iluminado, para que nós possamos aprender mais uns com os outros. Isso é da benevolência. Esquecer os problemas, esquecer as coisas ruins que nós trazemos e focar apenas nas coisas boas. Porque se nós olharmos ao outro somente aquilo que ele tem de ruim, o outro vai olhar em nós somente aquilo que nós temos de ruim. Se nós queremos ser reconhecidos pelas nossas qualidades e as coisas boas que a gente faz, nós também temos que fazer isso com o próximo. Porque o nosso olho vai passar a enxergar aquilo que nós estamos oferecendo. E as pessoas vão passar a enxergar em nós aquilo que nós estamos oferecendo também. Para que a gente possa encerrar esse banquete espiritual, digamos assim, a sobremesa é apple pie com cobertura de caridade. Recolha as maçãs mais necessitadas, as mais machucadas e com a aparência de maior sofrimento. Descasque todas as imperfeições e descarte-as, não se importando qual a razão ou de quem é a culpa. Apenas cozinhe com muito amor, carinho e afeto, que é para engrossar o caldo da caridade. Sirva quantas porções quiser, pois essa receita não tem calorias, ela só queima as nossas impurezas, imperfeições, vaidade, orgulho e egoísmo. Eu fiquei dizer que, inclusive, na cantina estão servindo ela hoje. O que tem lá também não tem caloria nenhuma, está tudo certo. Mas esse é o conceito da caridade. A gente recolher as pessoas que estão mais necessitadas e nem perguntar no porquê que elas se machucaram ou como que elas se machucaram. Mas simplesmente oferecer o acolhimento que alguém ou alguma coisa pode estar necessitado naquele momento.
Esse é o nosso papel principal. Não nos cabe julgar ou condenar a quem quer que seja. Porque o Cristo, quando recebia os mais necessitados, não perguntava por que você estava cego, o que você tinha feito para ser um paralítico, ou o que você fez, ou qualquer coisa nesse sentido. Ele simplesmente acolhia. Acolhia, cuidava, tratava, orientava, encaminhava. Essa é a atitude da caridade. Recolher aqueles que estão mais necessitados, acolherem suas necessidades, encaminhá-los ao caminho do progresso, do bem e da evolução espiritual. Esse é o papel. Isso é aquilo que, digamos assim, encerra esse banquete espiritual que nós estamos preparando, ou que nós estamos sendo preparados, para que nós possamos chegar de volta à pátria espiritual com valores espirituais muito melhores e maiores do que quando nós aqui chegamos. Porque, inclusive, no Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade tal qual a entendia Jesus, de acordo com a pergunta 882 do Livro dos Espíritos? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Se nós estamos tendo esse comportamento e essas posturas com todos aqueles que estão à nossa volta, nós estamos praticando bem esses atos. Nós estamos preparados para o banquete espiritual que nós estamos servindo a todos aqueles que estão à nossa volta. Muito bem, temos os convidados, escolhemos os pratos, recolhemos os ingredientes, preparamos tudo, agora é hora de servir. Sirva tudo em uma mesa bem bonita, decorada com os ensinamentos do Evangelho e com um lugar de destaque para Jesus, o nosso convidado principal. Afinal, lá ele fará seus belos comentários, como na casa de Simão Pedro, e poderemos absorver da sua luz diretamente da sua fonte. Porque, de novo, como eu estava dizendo, os alimentos, a comida, não é o principal dessa celebração. O feriado que nós estamos prestes a desfrutar na próxima quinta-feira é o dia de ação de graças. Não é o dia do peru, nem o dia do Thanksgiving, e muito menos dia de discutir futebol e política na mesa. Isso tem que ficar do lado de fora da casa, porque normalmente dá confusão. Esse é o dia de ação de graças. No que eu quero agradecer, no que eu quero ser grato, no que eu quero reconhecer ao Pai que me foi dado durante este ano, de benesses e de dificuldades que me fizeram crescer. Esse é o objetivo principal. A comida é só um detalhe. Então preparemos a mesa tal qual se nós fôssemos receber o Cristo. Quem sabe com mensagens e frases do Evangelho que nos coloquem todos num estado de harmonia, preparando um local especial para que Ele possa nos visitar, porque onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí o estarei. E nós poderemos estar esperando que Ele venha até nós nessa noite para fazer os comentários maravilhosos e belíssimos que Ele fazia na casa de Simão Pedro. Mostremos a nossa gratidão, entregamos mensagens e cartões àqueles que venham nos visitar, dizendo muito obrigado pela sua presença. Vossa presença na noite de hoje iluminou a minha vida e a minha alma. Veio me trazer uma luz que eu precisava e que estava buscando. Esse tipo de reconhecimento é o que nós temos que preparar. Com uma mesa posta dessa forma, a presença de Jesus ela vai ser quase que natural entre nós, porque os seus valores, primeiramente, é o que serão destacados e serão lembrados na nossa celebração. Terminado tudo isso, deixemos de lado os pratos e a sujeira por alguns momentos e vamos pensar no que nós temos que nos preparar para o próximo ano. Porque para o próximo ano nós precisamos começar o nosso plantio e a nossa sementeira agora. O Thanksgiving do próximo ano começa agora, imediatamente após o término deste. Aremos o terreno com fé em Deus, em sua sabedoria, em sua justiça, em sua bondade. Encaremos com naturalidade e tranquilidade as ferramentas que vão se quebrar. Porque durante um plantio, algumas coisas vão se quebrar, algumas coisas vão se perder. Mas isso faz parte do nosso aprendizado de paciência, de tolerância, de resiliência, de aceitação. Encaremos com naturalidade e tranquilidade as ferramentas que vão se quebrar, elas testarão a nossa paciência.
Descarte o adubo do ódio, do rancor e da vingança, pois, apesar do resultado imediato que trazem, vão deixar um gosto muito amargo nos frutos do futuro. Muitas vezes a gente quer se vingar ou que a gente quer ir à forra em alguma situação e a gente vai, aproveita e dá o troco ali na hora. Dá uma sensação boa num primeiro momento, né? De, assim, toquites, viu? Ah, tá vendo? Eu te falei que ia acontecer e tal. Mas isso vai deixar um resultado muito amargo para o futuro, porque não tenhamos dúvida, nós não temos que voltar para que a gente possa acertar essas contas de uma maneira cristã, limpa e sem rancor e sem ódio. Então não vale a pena usarmos do adubo, do rancor e do ódio nesse instante. Usemos apenas os incentivos do amor e da fraternidade, porque isso é que farão com que o nosso plantio semeie e se possa ser colhido em maior abundância e quantidade. Estude as imperfeições do terreno. O que é o terreno? O terreno somos nós. Nosso coração, nossa alma, nosso peito, nossa mente. Estudemos as nossas imperfeições, para que nós possamos corrigir adequadamente, para que o solo seja o mais produtivo possível. Para que todas as mensagens que caiam em nossa mente, que todas as sementes que caiam em nosso coração, possam florescer, possam dar frutos, possam crescer. E nós podemos gerar em abundância para a coletividade, para as pessoas que estão ao nosso lado, para que todos possam tirar proveito disso, não somente nós. Estude as imperfeições do terreno e trabalhe incessantemente para combatê-las. Trate todos com bondade e benevolência, pois no fundo somos todos iguais. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância semeará. Para que a gente possa encerrar, eu volto de novo naquela frase, em tudo dai graças. Esse versículo, em tudo dai graças, que está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, nos dá uma referência de como nós devemos nos relacionar com Deus. Sempre, todo o tempo. Com um coração grato, com um coração de gratidão, com um coração de reconhecimento. Nós devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. E não somente quando as coisas estão bem ou quando nós estamos na abundância. Não quando tudo está ótimo, mas também quando algo não vai como nós esperamos, como nós gostaríamos que fosse. Ao invés de reclamarmos, sejamos também gratos a isso, porque conforme eu disse um pouco antes, a dificuldade nos engrandece, a dor ensina, os inimigos nos impulsionam para o progresso, a dificuldade enobrece e engrandece. Ou, como também diz Paulo na carta aos Filipenses, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Muita paz, um feliz Thanksgiving a todos. Uma boa noite e muito obrigado.